Bom, de papo de volta, conversando com o professor José Carlos Florensano, doutor em Ciências Ambientais, uso consciente da água, embora exista tanta inconsciência, inconveniência, inconsequência. Professor, há mais de 15 anos, especialistas anunciavam os fatores que poderiam ocasionar uma crise hídrica no país. 2014 foi o ápice, a calamidade total, especial no estado de São Paulo. Quais os fatores que o senhor considera que não foram levados a sério pelas autoridades? E aí eu quero saber o grau de responsabilidade das autoridades, falta de investimento, falta de manutenção, falta de pesquisa, falta de tecnologia e também a parcela da população, a responsabilidade da população que ainda usa mangueirinha para lavar carro, lavar calçada, enfim. Eu queria que o senhor abordasse esse tema. Pois não. Bem, além da questão ambiental, que nós já conversamos, né, que está diminuindo os mananciais de qualidade para o uso da água, o que a gente pode colocar como maior causador mesmo dessa crise é a falta de investimento. Falta de investimento, aí eu digo, no escalão federal, escalão estadual. E falta de investimento em todo o setor de infraestrutura. Né? Não só em saneamento básico, mas em energia elétrica. Há muitos e muitos anos que nós não vemos grandes obras na área de recursos hídricos. Né? Como se fazia, ou de energia elétrica, como antigamente, não tão antigamente assim, a gente tinha a construção de Itaipu, né, depois Sobradinho, e quase que em paralelo elas sendo tocadas. Então, parou-se de investir. Né? Foi um momento crítico que nós vivíamos da situação, acho que lá na década de 70, 80, que era um governo mais duro, né? Mas a gente teve o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, e com isso, essas grandes obras, elas foram realizadas, essa verdade seja dita, elas foram realizadas, e que sustentou por um bom tempo. Só que esse prazo, toda obra a gente faz por um prazo, né? Olha, o tempo... Tem que avançar, né? Tem que avançar. Aí para a gente chegar a 20 anos, as obras hidráulicas, no mínimo você projeta ela para você usar 20 anos, no mínimo. Agora, se passaram quantos anos? Se passaram 40, 50 anos. E que grandes investimentos na área de saneamento ou de geração de energia ocorreu? Muito pouco. Então agora eles estão tentando tirar o atraso, lá no norte, nordeste, com essas usinas, mas precisou a população pagar esse preço caríssimo, esse preço altíssimo, principalmente a população do estado de São Paulo, de ficar, na verdade, né, em português claro, com o uso racionado da água, sim. Embora alguns governantes tenham falado que não houve São Pedro. Que não houve racionamento de água, houve sim. À noite não chegava água em todos os lugares da cidade de São Paulo. Na cidade de Itu não tinha água. Não tinha água, não só na cidade de São Paulo, como na grande São Paulo. Então, houve sim um preço muito alto pago pela população. E isso não é só o fato de ficar sem água. Em decorrência disso, ocorrem outras coisas, como doenças, né? A higiene passa a ser afetada, o consumo de alimentos seu passa a não ter a higiene adequada, e aí é doença, e doença é hospital, é remédio. Então, quer dizer, a falta de investimento, quando a gente não investe quando a gente não investe em planejamento, a gente vai gastar depois lá no tratamento, na recuperação da saúde. A própria FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que é um órgão do Ministério da Saúde, tem lá no site dela. A cada R$1 investido na prevenção da saúde, prevenção eu computo saneamento básico como prevenção, básico, né? Claro. A cada R$1 investido em prevenção, saneamento, vacina, a gente economiza até R$4 lá na ponta, depois, quando o cidadão já está no hospital. Então, isso a gente falando em R$1 parece pouco, na hora que nós falarmos em bilhões de reais, a diferença passa a ser bem maior. E professor, aqui tem um dado também muito preocupante, que a ONU divulga uma nota em que a previsão é que até 2050, 45% da população não terá a quantidade mínima de água. O Brasil é um país privilegiado com relação a isso, né? A água doce, a água com potencial de potabilidade.
O Brasil trata bem sua água, esquecendo um pouco o racionamento, que é a falta de planejamento, de investimento. O Brasil está avançando em algum momento, em algum sentido, para usufruir dessa bênção que é? O cuidado que deveria ter é preservar. Quer dizer, nós temos realmente essa disponibilidade hídrica, né, com grande potencial de aproveitamento, porque não adianta você ter também grande quantidade de água, mas a 10 quilômetros de profundidade, inviável a exploração para fins de consumo humano, etc. Mas o que precisava fazer é preservar esses mananciais que nós temos. Não estamos preservando? Muito pouco. Veja a qualidade dos rios que nós temos, desses rios caudalosos que a gente tinha aí. Não está sendo preservado. Então, as águas ficam poluídas, aí a evaporação não vai ser igual com uma água que não tivesse poluída, afeta a evaporação, que vai afetar a chuva, que vai afetar depois, e aí o ciclo hidrológico está afetado, e aí sim, os fenômenos naturais que começam a ocorrer. Então, precisava preservar. Como que a gente preserva essa água? Vamos voltar um pouco agora para a nossa região aqui do Vale. Tratamento de esgoto. O Rio Paraíba hoje, ele recebe uma carga orgânica insustentável. E o problema do Rio Paraíba não é tanto o esgoto industrial. O esgoto industrial até que está mais ou menos sob controle, porque você tem uma companhia que trabalha, a pessoa tem que ir lá, tirar licença, alvará, então tem uma fiscalização. O que não tem controle nenhum é o desenvolvimento e o crescimento da população que passa a lançar esses esgotos em córregos ou diretamente no rio. Então esse rio passa a ficar poluído e, consequentemente, ficando poluído, vai afetar toda essa parte ambiental. Então, quando a gente fala assim, preservar a qualidade dos recursos hídricos, seria principalmente investir em tratamento de esgoto, em vegetação ciliar, isso sim seria fazer uma preservação. Mas nós mal conseguimos construir as nossas obras para distribuir a água para a população. A água mal chega, né? Mal chega na população. Como que a gente vai explicar para esses administradores, para esses gestores públicos, que nós temos que preservar, temos que tratar, plantar árvore em volta, fazer toda a preservação natural para depois essa água chegar na população. Eles estão correndo para atender o pedido do cidadão que não tem água lá na frente da casa dele. Então, é uma situação que tem que se correr, o ritmo de crescimento da população está acima, né, da capacidade de investimento, principalmente do Brasil. Há muito tempo que não, como eu falei, desde a década, eu vou mensurar, desde a década de 70 que não existe investimento em saneamento básico nos mesmos tamanhos, no mesmo porte que existiu do Planasa. Não teve mais investimento. Então isso, na verdade, é uma consequência. É quase, assim, quase matemático, né? Como 2 mais 2 iam ser e são 4. Essa é a realidade do nosso país, infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de esgoto, abastecimento de água, mas vamos trazer um pouco essa realidade para nosso município, para a cidade de Taubaté. Bom de Papo volta já com o professor José Carlos Florensano. Até já.